turma, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos e que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o conteúdo de história. A nossa primeira aula foi para conhecer um pouco sobre cidade, no tempo e no espaço. Então, conhecemos um pouco da história de como surgiu a cidade durante todo esse tempo no passado e até os dias de hoje. Foi nesta página do seu livro. Em seguida, a professora agora está retomando o conteúdo para você lembrar, para você fazer uma viagemzinha no tempo e perceber o que você já estudou e do que vamos falar agora. Aí a gente respondeu todo o exercício da página 4 e aí a gente foi para a página 5, onde tinha as cidades no passado, como surgiram essas cidades. Então, com a necessidade do homem, né? Desde o tempo da pré-história, onde o homem da caverna precisava sobreviver, né? E aí, durante esse tempo, eles começaram a construir, começaram a sobreviverem juntos, mas para isso eles precisavam de água, de comida. Então, eles se juntavam todos em um determinado local. Depois, eles foram construindo suas casas, porque suas cavernas, né? Suas cavernas, suas casinhas. E aí lá eles precisavam de quê? De fogo, de água. Conforme o tempo foi passando, eles perceberam que para isso eles precisavam morar em um lugar perto de um rio, que a terra fosse fértil. Em seguida, a gente viu também o historiador nesta página, né? Na página 7, onde algumas cidades no passado, todas as casas eram construídas, né? E as pessoas para andarem, né, nas ruas, era preciso subir em uma escada e andar sobre as casas. O tempo se passou, também depois veio as muralhas. Por que se fazia as muralhas nas cidades? Porque primeiro ele começava com as comunidades, com pequenas pessoas, com pequenos grupos de pessoas. Depois eles precisavam se proteger dos animais silvestres e de outros males que poderia acontecer por ali. Então eles começaram a fazer as muralhas, né? E essas muralhas eram de proteção da cidade. Depois, a gente foi para a página 7, onde disse o surgimento das cidades. Como surgiu as cidades, né? Então, aí a professora explicou que no passado as pessoas precisavam, como terminei de falar, começaram a criar grupos de pessoas em um determinado local, né? Perto de um rio, perto de um local onde tivesse água. E ali eles iam chegando, iam morando, e ali começava a ter a comunidade, e aí iam crescendo, só que depois, né, que esse grupo de pessoas iam aumentando, vinha a necessidade de um administrador ali, né? Então aí ali surgia uma pequena cidade. E aí a gente viu aqui, né, uma localização no Egito, né, onde a gente vai encontrar, né, o Rio Nilo, e aí vai mostrar que aqui começou a construir lá no continente africano, essa foto, né? E aí vocês precisaram recortar para construir pequenas cidades que fosse perto de um rio. Tudo isso a professora já falou na sala, só está retomando. Aí na aula, né? A aula
última aula foi página 9 e página 10, que foi continuando a atividade, onde dizia assim: há muito tempo, alguns territórios atraíam moradores por causa dos rios, das terras favoráveis à prática da agricultura. Com o passar do tempo, algumas cidades foram se formando por outros motivos. No Brasil, por exemplo, diversas pessoas foram para a região da vila de Iguatu, na Bahia, para trabalhar na extração de diamante. Então, vamos lá. A gente falou da necessidade do homem para sobreviver e que ele começou a construir as suas casas, as suas moradias, desde lá do passado, na época do homem da caverna. E com o decorrer do tempo, esses grupos de pessoas iam aumentando e construíam uma cidade. Mas para isso, eles se reuniam em um local onde tivesse como sobreviver, que aquela terra fosse fértil, que eles pudessem plantar e colher, né, para poder sobreviver, plantar e colher os seus próprios alimentos. Precisavam de água para construir as suas casas, para beber e para também fazer os seus alimentos. Por esse motivo, o local escolhido era sempre perto de um rio, tá? Depois, com o decorrer do tempo, construindo a cidade, o homem também procurou viver, né? E até hoje o homem procura sempre estar em busca do seu desenvolvimento e das formas com as quais ele atende às suas necessidades. Em uma época, né, o homem passou a mudar para a cidade da Bahia, onde você está vendo aqui esta foto, né, no estado da Bahia. Essa imagem aí mostra as ruínas históricas de Iguatu, na Bahia, onde os homens, né, quando se fala homem, se refere ao ser humano. Homens se mudavam para esta cidade para trabalhar na extração do diamante, que é um trabalho, né? E no qual ele atendia as necessidades dele. Ele fazia a extração ali do diamante para poder vender e comprar o seu próprio alimento e atender às suas necessidades. Aqui no mapa, no seu livro, também você já viu a imagem aí que eu mostrei, tem um Você Sabia, que diz assim: antigamente, para transportar as mercadorias até as cidades maiores, eram contratados trabalhadores que faziam o transporte de produtos como carne, queijo, lã, ouro e diamantes. Geralmente, os tropeiros eram os responsáveis pelo deslocamento desses produtos, né, pelo território brasileiro. Então, estamos falando de Brasil, né, do nosso país. Então, vamos pensar. Existia cidade, antigamente não existia transporte, existiam as pessoas que moravam, que se deslocavam de uma cidade para outra, porque tal cidade produzia o milho. Vou dar um exemplo assim: outra cidade produzia o diamante, como no caso essa que a gente falou aí, no estado da Bahia. Outra cidade, o café, o açúcar. Mas não existia transporte, né? E aí surgiu um grupo de homens, que no futuro vocês vão entender melhor o que eu vou falar agora, que eu vou só falar um pouquinho. Um grupo de homens que deram o nome de tropeiros. Então, esses tropeiros
São homens que andavam a cavalo e que ele se deslocava de uma cidade para outra para levar esses produtos, né? Por exemplo, um comerciante comprava uma quantidade de milho de outra cidade. Então, quem transportava? Esses tropeiros, que essa profissão era chamada de tropeirismo, tá? Então, assim, e aí eu vou mostrar para vocês uma imagem, aí é uma obra de arte, né, do Henry. E nesta obra de arte mostra esse trabalho, né, dos tropeiros realizando, né, o trabalho. Ó, se você pode observar aí, os cavalos estão carregados, né, eles têm tipo umas sacolas, né, e transportando esses produtos de uma cidade para outra. Então, essa obra de arte retrata bem esta época. Hoje é tudo bem mais fácil, se pode transportar, existem vários tipos de transporte que pode se mandar alimento de uma cidade para outra de todas as formas. Aí vem a pergunta: com a ajuda do seu professor, pesquise o nome desta atividade, que também foi responsável pela fundação de diversas cidades no Brasil, e registre sua resposta. Esta atividade foi o que eu acabei de falar. Era chamada de tropeirismo, ou trabalho realizado pelos tropeiros. Então, aí no seu livro você pode responder atividade chamada de tropeirismo ou trabalho dos tropeiros. Tudo bem? Por hoje é só. Um beijo no seu coração. Fica em paz, fica com Deus e até a nossa próxima aula de arte, na sala de aula.